novamente uma boa noite. Tá. Boa noite. Nós vamos começar fazendo uma retrospectiva dos tópicos do livro didático de vocês. Então, eu trouxe uns slides aqui, trouxe exemplos do próprio livro, né? Para a gente poder, na verdade, atuar em cima da disciplina, em cima do livro didático, no que se refere à matéria de matemática. Eu sei que alguns alunos têm dificuldade, né? Mas a gente está aqui justamente para isso, para tentar minimizar essas dificuldades e para tentar também ajudar vocês naquilo que for necessário, tá bom? Então, fiquem bem à vontade. Eu vou compartilhar só um instantinho, que eu vou compartilhar aqui. Fica meio lento, mas... Um instante. Arquivos. Matemática básica. Vamos ver se vai. Tá. Pronto. Todos estão vendo? Sim, professora. Beleza. Tá. Então, vamos começar. Nós vamos falar aqui na ordem em que o livro didático se apresenta, porque a gente vai ter justamente o funcionamento das aulas, né? Aula 1 até a aula 6. Então, a gente começa falando um pouquinho sobre conjuntos, e dali a gente vai mostrando ali outros tópicos interessantes para vocês, tá bom? E aí, quando a gente fala de conjuntos, né, eu trouxe aqui um exemplo bem interessante que fala o seguinte: considerando a representação de dois conjuntos, tá? Esse MN, na verdade, seria A e B, tá bom? E analisando as afirmativas, podemos descrever a região colorida como. Então, repara que nós temos aqui uma região colorida, tá? Que é referente ao conjunto A, certo? Ela não é referente ao conjunto B. Repara que o conjunto B não apresenta nenhuma coloração, né? Amarela. E nós temos uma região central aqui que pertence aos dois conjuntos. É uma região de interseção, tá? Essa região aqui também não está colorida. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a região colorida, ela não é uma região que pertença a B e nem é uma região que pertença aos dois conjuntos. Ou seja, é uma região que pertence apenas ao conjunto A, certo? Então, essa seria a resposta. Letra C são elementos que pertencem somente ao conjunto A. Repara que a outra parte, ela não está pintada. E aí, qual é a diferença? É justamente a palavra somente, né?
Se a gente falasse, é a região correspondente ao conjunto A, não estaria correto. Por quê? Porque nós temos a região da interseção aqui ao centro, que corresponde tanto a A quanto a B, né? Então, ela também corresponde a A. Então, a palavra somente é que vai fazer toda a diferença, já que a região amarela, ela é justamente essa região que pertence a A e que não tem nenhuma, né, sensibilidade com o conjunto B, tá bom? Aqui, no segundo slide, eu tenho. Foi realizada uma pesquisa em um bairro sobre a preferência em relação a duas revistas. A revista Arraso e a revista Brilho. Como resultado, temos que 180 pessoas leem a revista Arraso. Então, as 180 estão aqui. 160 leem a revista Brilho. Então, 160 está aqui. 60 leem Arraso e Brilho, ou seja, está ali na interseção, né? Elas estão lendo as duas. Então, eu vou colocar esses 60 aqui no meio, aqui no centro dos conjuntos. Logo, se esse 60 está aqui no centro, eu tenho que retirá-lo da parte do Arraso e a parte também do Brilho. Por quê? Porque aqui, nessa parte, somente do Arraso, eu não posso ter esse 60. Então, na verdade, eu tenho 180 menos os 60, já que os 60 já estão embutidos aqui na minha interseção. Então, na verdade, quem lê apenas Arraso será um número igual a 120 pessoas. A mesma coisa eu vou fazer no Brilho. No Brilho eu tenho 160 menos as 60, né, que estão ali na interseção. Então, eu vou ter um total de 100 pessoas que leem apenas a revista Brilho, certo? E aí, ele ainda diz que 40 não leem nenhuma das duas revistas. Então, esse 40 vai ficar aqui fora. O que ele quer saber? Quantas pessoas foram consultadas nessa pesquisa? A partir do momento que a gente já fez a retirada dos 60, né, tanto para Arraso quanto para Brilho, agora é só a gente fazer o somatório, né, das pessoas. Então, na Arraso eu tenho 120. Na interseção, eu tenho 60. Na Brilho, eu tenho 100. E eu ainda tenho 40 que não leem nenhuma das duas, né? Fazendo esse somatório, eu vou ter um total de 320 pessoas. Ok? E aí, a gente vai para número 4. Na número 4, ele fala sobre fração. Então, eu tenho ali operações, números, tá, que remontam a frações. Então, ele fala o seguinte: em uma empresa, dos 117 colaboradores, então 117 é o meu total, tá? 8 nonos são destros. Na verdade, quando ele fala 8 nonos, refere-se a uma quantidade dos 117. O meu total em fração seria 9 nonos, certo? Por que 9 nonos? Porque aqui ele está trabalhando com uma fração cujo denominador é 9. E aí o total dessa fração será sempre quando o meu numerador for igual ao denominador. Então, o meu total seria 9 nonos, tá? Só que, então, 9 nonos correspondem, por exemplo, a 117. Mas eu não tenho 117 pessoas destras, eu tenho apenas 8 nonos, tá? Então, o que eu vou fazer para saber, né, calcular
quantas pessoas destras eu tenho? Eu vou calcular 8 nonos de 117. Como é que eu calculo isso aí? Eu vou sempre multiplicar numerador com numerador, tá? E denominador com denominador. Então, eu vou multiplicar 8 vezes 117. E aí, o resultado eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir por 9. Então, quando eu multiplico 8 vezes 117 e divido por 9, eu acho um total de 104. Então, isso quer dizer que das 117 pessoas da empresa, 104 são destras, certo? E aí, se eu quisesse saber, e o restante das pessoas? Bastaria fazer o quê? 117 menos 104. E aí, eu vou ver que eu tenho que eu tenho 13 pessoas. Então, eu vou ter 13 pessoas ali canhotas. Então, 13 canhotas e 104 destras. Certo? Essas 13 pessoas que sobraram aqui, né, que são as pessoas canhotas, elas têm uma relação com 1/9 da minha fração. Por quê? O meu total não são 9 nonos? Se 8 nonos são destros, 1/9 será o quê? Será canhoto, certo? Então, se eu descubro os canhotos, eu descubro os destros. E se eu descubro os destros, eu descubro também os canhotos. Mais um. Estamos trabalhando agora com grandezas proporcionais. E nessas grandezas proporcionais, eu trouxe um probleminha que é o seguinte: deseja-se saber qual a idade de duas amigas, a Morgana e a Ana. Sabemos que a idade de Morgana está para a idade de Ana, assim como 5 está para 6. Então, ele está, na verdade, mostrando uma proporção, certo? Bom, eu não sei qual é a idade de nenhuma das duas, mas é isso que ele quer. Mas ele te dá uma dica. Ele fala o seguinte: somadas, as duas idades totalizam 55 anos. Então, a idade da Morgana mais a idade da Ana é igual a 55. Eu não sei a idade de ninguém, tá? Mas eu vou chamar a idade de uma delas de X, certo? Então, eu chamei a idade da Morgana de X. Tá aqui. Então, X corresponde a Morgana. A idade da Ana poderia ser Y, estrelinha, purpurina, né? Mas se eu sei o meu total, se eu sei que o meu total é 55, se a idade da Morgana é X, a idade de Ana vai ser o quê? 55, que é o meu total, menos X. Certo? Ok? Então, a idade de Ana vai ser 55 menos X. Se a idade de Morgana está para 5, assim como a idade da Ana está para 6, eu posso fazer uma proporção. E aí eu vou colocar X sobre 55 menos X é igual a 5 sobre 6. E aí, o que eu faço? Eu vou resolver essa minha proporção. E como é que eu resolvo isso? Multiplicando cruzado, certo? Então, eu comecei lá. X vezes 6, cruzado, 6x. É igual a 5 vezes 55 menos x. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que multiplicar os dois. O 5 por 55 e o 5 pelo x. Então, eu vou distribuir, né? Então, 5 vezes 55, eu vou ter 275.
menos 5 vezes x, 5x. Pronto, resolvi. Agora, eu vou passar tudo que tem x para um lado e tudo que não tem para o outro. Então, aqui eu tenho menos 5x. Se eu passar para o outro lado, ele passa com sinal trocado. Então, ao invés de menos 5x, ele vai passar mais 5x. Então, eu vou ter 6x mais 5x é igual a 275. Quanto é 6x mais 5x? 11x. Né? Eu vou somar os meus valores e repetir a minha variável, que é x. Então, 11x é igual a 275. Se 11x é igual a 275, x vai ser igual a 275 dividido por 11. E aí, esse valor vai ser igual a 25. Então, eu achei o meu valor de x. O valor de x é a idade de quem? É a idade da Morgana. Acabei de achar a idade da Morgana. Morgana tem 25 anos. E a Ana? A Ana vai ter 55 menos o x, que vale 25. Então, 55 menos 25, a idade da Ana é igual a 30. Acabei de descobrir a idade da Ana. Então, a Morgana tem 25 e a Ana tem 30 anos. Mais um. Uma empresa do setor de vestuário feminino, localizada no município do Rio de Janeiro, produz 600 peças diariamente com o auxílio de 4 máquinas. Por conta da alta demanda, a empresa decidiu aumentar a sua produção. Então, como eles estavam produzindo, né, um número maior de peças, eles precisaram adquirir mais 2 máquinas. Então, eles estavam trabalhando com 4, adquiriram mais 2, ficaram trabalhando com 6, certo? A partir dessa aquisição, ou seja, a partir do momento que eu tenho 6 máquinas agora, assinale a alternativa que indica quantas peças serão produzidas diariamente. Então, vamos lá. Se com 4 máquinas eu consigo produzir 600 peças, com 4 mais 2 máquinas, que representam 6 máquinas, eu vou conseguir produzir X peças. Eu não sei ainda quantas peças eu vou produzir. Então, eu chamo de X. X, Y, bolinha, estrelinha, né? O importante é eu ter uma variável, um símbolo ali. Bom, a partir do momento que eu conseguir entender isso, eu vou agora resolver o problema. Como? Novamente, multiplicando cruzado. Sempre assim. Então, eu tenho 4 vezes x, 4x. E 6 vezes 600, eu tenho 3.600. Então, meu x vai ser igual a 3.600 dividido por 4. 3.600 dividido por 4 é igual a 900 peças. Então, eu passo agora, né, com o auxílio de mais 2 máquinas, ou seja, de um total de 10 máquinas, de 6 máquinas, perdão, eu passo a produzir agora 900 peças. Tá bem? Vamos a mais um. Uma empresa do setor de calçados, localizada no estado do Rio Grande do Sul, fabrica seus produtos em 3 turnos: manhã, tarde e noite. Nos 2 turnos, manhã e tarde, são fabricados 455 calçados, o que corresponde a 70% da produção total. Então, manhã e tarde juntos, tá? Tem uma produção estimada em 70%.
Diante desse cenário, quantos calçados no total são produzidos nos 3 turnos? Bom, nos 3 turnos eu vou ter o máximo de produção. Se eu tenho o máximo, eu tenho 100%, certo? Então, manhã e tarde eu tenho 70%. Nos 3 turnos eu tenho 100%, isso quer dizer que à noite eu produzo 30%, né? Ou seja, 100 menos 70. Maravilha. E aí, como é que eu vou resolver isso? Da mesma forma. Ou seja, se 70% representam 455 calçados, o meu total, que é o que ele quer, que é igual a 100%, representa X. E aí, novamente, eu faço o quê? Multiplico o cruzado. 70 vezes X, 70X. Que vai ser igual a 100 vezes 455, que vai ser igual a 45.500. Então, X vai ser igual a 45.500 dividido por 70, certo? Fazendo essa continha, eu vou ter um resultado igual a 650 calçados. Se ele te perguntar se no turno da noite quantos calçados são fabricados, simples. Se manhã e tarde eu produzo 455 e se no total eu produzo 650, à noite eu produzo 650 menos 455. Ok? Fácil, né? Vamos para mais um. Uma artista concebe e produz 2 bonecas em 20 minutos. Muito rápido, né? Quantas bonecas ela conseguirá produzir nas mesmas condições de trabalho em 8 horas? Então, eu já tenho a minha proporção, eu já tenho a minha relação aqui estimada. 2 bonecas para 20 minutos, certo? Em 8 horas, eu teria X bonecas. Lembra que eu tenho sempre que colocar na mesma coluna, né, a mesma variável. Então, se eu estou trabalhando com bonecas, na minha coluna vai ficar só bonecas. Se eu estou trabalhando com calçados, na minha coluna vai ficar só calçado. Qual é a dificuldade, qual é a diferença desse probleminha aqui para o que a gente viu anteriormente? São as unidades. Por quê? Porque ele quer saber quantas bonecas serão produzidas em 8 horas, mas ele me dá o tempo de 2 bonecas em 20 minutos. Então, eu não posso trabalhar com minuto e com hora ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar ou minuto para hora ou hora para minuto, o que for mais fácil, tá? No caso aqui, ele transformou horas para minutos. E como é que a gente transforma a hora para minuto? A gente sabe que em 1 hora a gente tem quantos minutos? 60, né? Então, em 8 horas eu vou ter 8 vezes 60. 8 vezes 60 é igual a 480 minutos. Agora sim, agora eu já sei que 2 bonecas são fabricadas em 20 minutos. Em 480 minutos, eu fabrico X bonecas, certo? E vou resolver da mesma forma, ou seja, multiplicando cruzado. Então, X vezes 20, eu vou ter 20X. 2 vezes 480, tá? Eu vou ter 960. Então, o meu X vai ser igual a 2 vezes 480, ou 960, dividido por quanto? Por 20.
E aí, fazendo essa continha, eu vou chegar a um valor de 48. Então, isso representa o quê? Que em 8 horas, tá? A artista consegue produzir 48 bonecas. Aqui, a gente começa a trabalhar com problemas voltados para porcentagem. E aí vamos ver como é que funciona. A gente vai ver que é bem prático também. A cesta básica em um estado do Brasil, no mês de novembro, custava R$ 700. Considerando que em dezembro sofreu um aumento de 10%, para quanto foi o valor dessa cesta básica? Então, a primeira coisa aqui é determinar, né, o aumento em termos de reais, já que é com isso que a gente está trabalhando. Eu tenho 10%, mas 10% de quanto? De R$ 700. Então, a cesta era 700, teve um aumento de 10%, mas 10% representa quanto? Eu tenho que calcular. Então, eu vou calcular 10% de 700. Agora, o que é 10%? 10% é 10 sobre 100. Opa, cheguei aqui numa fração, né? Então, eu vou calcular da mesma forma que a gente viu lá atrás. Eu vou multiplicar numerador com numerador, 10 vezes 700, e vou dividir por 100. Ou eu ainda posso cancelar um zero de cima com um zero de baixo, então fica 1 vezes 700 dividido por 10, né? E a minha resposta, em qualquer um dos casos, será 70. Então, isso quer dizer que o aumento é de R$ 70, mas não é isso que ele quer. Ele quer saber para quanto foi o valor da cesta básica. Então, vamos lá. Se a cesta básica era 700, teve um aumento de 70, eu sei agora, né, que a minha cesta vai ter um valor de 700 mais os 70, ou seja, R$ 770. Tudo bem? Fazendo agora um exercício de juros. Então, vamos lá, vamos fazer um exercício de juros simples. Vamos determinar os juros simples obtidos quando aplicamos o capital inicial de R$ 1.250 durante 4 anos a uma taxa de 14%. Nós temos uma fórmula que nos mostra como calcular juros, sendo esses juros simples ou sendo esses juros compostos, ou seja, juros sobre juros. Como aqui o meu juro é simples, né? Nós vamos usar a fórmula, que é a seguinte. Ela me diz que o juro é igual ao meu capital principal vezes a minha taxa, certo? Vezes ali o meu N, que é o meu tempo, o tempo, né, de aplicação ali daquele capital. Então, o meu valor inicial, o meu capital, né, é de 1.250. Então, eu vou ter 1.250 vezes a minha taxa. A minha taxa, repara, é 14% ao ano. Então, isso é muito importante, as unidades, né? Mas, primeiro, o que é 14%? É 14 sobre 100. Não é isso? 14% é 14 sobre 100. E aí, como é que a gente faz? A gente divide 14 por 100. Isso quer dizer que eu vou andar com a vírgula aqui, ó, 2 casas. E isso vai ser igual a 0,14.
Então, esse é o meu valor, certo? Já tenho a minha taxa, 0,14. E agora eu tenho que olhar o meu tempo. O meu tempo aqui é 4 anos, então vezes 4. Eu tenho que ter muito cuidado, porque às vezes ele me dá um tempo numa unidade diferente da minha taxa. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar esse tempo para a mesma unidade da taxa. Se, por exemplo, o tempo que ele me desse estivesse em meses, eu teria que passar para ano, né? Para poder trabalhar. Eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Lembra disso? E aí, agora eu vou fazer essa continha. 1.250 vezes 0,14 vezes 4, que vai me dar um total de R$ 700. Então, isso quer dizer que se eu pegar 1.250, tá, e aplicar a juros simples, certo? Durante 4 anos, a uma taxa de 14% ao ano, né? Que é uma taxa significativa, eu terei, ao final desses 4 anos, R$ 700 de juros, tá? E se fosse juros sobre juros, ou seja, se fossem juros compostos, eu com certeza, né, teria um valor maior ali ao final, tá certo? Próximo. João deseja investir um capital de modo que em 6 anos, então olha lá meu tempo, 6 anos, consiga resgatar R$ 14.000. Então ele quer resgatar lá, estou colocando em real, tá? Ele quer resgatar R$ 14.000. Considerando uma taxa de juros composta de 15% ao ano. Oba, está na mesma unidade, ano em ano. Então, posso trabalhar. Se não tivesse, eu teria que transformar. Que capital João precisa investir? Então, eu agora vou usar a fórmula dos meus juros compostos, que é essa aqui, ó. M, tá? Que é o meu montante, certo? É o meu final, é igual a P, que é justamente o meu capital inicial, que multiplica 1 mais I, que é a minha taxa, tá? Elevado ao meu tempo, elevado a N. Então, substituindo, o que eu vou querer resgatar é 14.000. Quanto eu tenho que investir, eu não sei. Ou seja, meu capital inicial eu não conheço, tá? Eu continuo chamando de P. É igual a 1 mais a minha taxa. A minha taxa não é 15%? 15% é 15 sobre 100, né? Andando aí 2 casas, eu vou ter 0,15. Isso daí elevado ao meu tempo de 6 anos. Então, eu vou ter 1 mais 0,15, 1,15, tá? 1,15 elevado à sexta potência, certo? Então, o meu capital vai ser igual a 14.000 sobre 1,15 elevado à sexta potência. Fazendo essa continha, eu vou ter um total de R$ 6.050,59. É isso que eu preciso, tá? Para que a juros compostos, em 6 anos, eu consiga chegar no valor de R$ 14.000. Beleza? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre modelagem matemática. O que é a modelagem matemática? A modelagem matemática é você, na verdade, ter um problema real, né? E desse problema real, para resolver esse problema real, utilizar um problema matemático. Então, o que a gente fez até agora foi justamente isso, foi uma modelagem matemática. Ou seja, a idade da Ana mais a idade da Morgana, o número de calçados, né, os juros que eu tinha. Isso é uma modelagem. Eu tenho um problema, tá? Levo para um problema matemático,
equaciono, né? E a partir daí eu tenho a solução desse meu problema matemático. Com essa solução do problema matemático, eu vou analisar essa solução, tá? E perceber ali uma solução para o meu problema real. Então, eu tenho o real, transformo ele num problema matemático, resolvo esse problema matemático e analiso essa resposta. Ou seja, x é igual a 50. Mas 50 o quê? O que isso está representando para o meu problema? Então, essa análise ela é importante para que eu possa resolver e ter uma resposta correta do meu problema real. Tá bom? A partir daí, eu tenho o que a gente chama de um raciocínio matemático. Então, vamos lá. Vamos raciocinar, lembrando que o que a gente fez até agora é uma modelagem, é um raciocínio, tá? Então, vamos ver. Um shopping disponibiliza estacionamento gratuito para os seus clientes. No estacionamento, há carros e motos. Sabe-se que há 40 carros estacionados e que o número total de rodas total é 180. Quantas motos há estacionadas nesse shopping? Então, a gente tem que pensar, né, no carro, pensar na moto e pensar nas rodas. Então, vamos lá. Ele me diz quantos carros existem? Sim, ele me diz 40 carros. Ele me diz quantas motos existem? Não, é justamente o que ele quer. Então, eu vou chamar de X, certo? E ele me diz também que eu tenho um total de rodas igual a 180. Então, vamos lá. Se eu pensar no carro, cada carro tem quantas rodas? 4, né? Não estou levando em consideração o step. 4 rodas. Se eu tenho 40 carros, eu terei 40 vezes 4. Então, eu terei 160 rodas de carros. Mas eu não tinha 180 no total de rodas? Tinha. Se 160 representam os carros, então 180 menos 160, sobraram quantos? 20. Então, 20 rodas, certo? Representam quem? As motos. Só que as motos, então eu já sei o número de rodas ali das motos, 20. Mas a moto tem quantas rodas? 2. Então, para cada moto, 2 rodas. Se eu tenho 20 rodas, isso quer dizer que eu tenho 10 motos, certo? Porque 10 motos vezes 2 rodas, 20 rodas. Então, eu acabei de descobrir que eu tenho 10 motos, totalizando, então, quantos veículos estacionados? 50, né? 40 carros e 10 motos. Perceberam? Então, eu tenho um problema real, né? Passo por um problema matemático e, no final, eu analiso a minha resposta. Meu x é igual a 10, mas esse 10 representa o quê? Então, eu tenho que entender e perceber, né, o que as minhas variáveis e o resultado delas querem passar para a gente em termos de resolução de problema, tá bom? Uma outra forma da gente raciocinar é fazendo a transformação de unidades, tá? Quando a gente faz uma transformação, por exemplo, de quilômetro para metro, de metro para quilômetro, de litro para decilitro, né? Ou para mililitro, nós estamos raciocinando matematicamente, a partir do momento que a gente tenta entender o que isso significa, tá bem? A mesma coisa com interpretações gráficas, tá? Isso é muito importante. Às vezes nós temos questões, até em concursos, que tem um gráfico
a resposta está ali no gráfico e nós não conseguimos resolver porque não, né, analisamos o gráfico. E a análise, às vezes, é muito simples. Aqui, eu trouxe um erro no gráfico, só para a gente tentar entender o que isso significa. Então, olha só. Eu coloquei aqui que eu fiz compras no total de R$ 500. Tá tudo em real. Em divertimento, eu gastei R$ 370. Em restaurante, eu gastei R$ 310. Em gasolina, R$ 220. Em doces, 100. E o meu total é de 1.500. O que está errado aqui? O que está errado aqui, na verdade, né, é que o meu divertimento, que foi 370, tem uma barra menor do que o meu restaurante, por exemplo, que foi 310. Isso já é um erro, né? Porque as minhas barras, quanto maiores forem, né, representam um valor numérico maior também. Então, aqui eu já teria um erro, certo? A mesma coisa no meu doce. R$ 100 de doce. A gasolina é 220. Como é que a barrinha da gasolina está menor do que a do doce? Então, a gente pode até não entender o gráfico, mas a gente faz uma leitura, né? Faz uma análise, e dali a gente já começa a perceber o que esses números ou o que as variáveis que estão ali representam. Então, aqui a gente já teria um erro, né? Nas questões, geralmente, os gráficos não vêm com erros, mas é para a gente entender e perceber, né, que nem sempre a gente vai ter colocações corretas o tempo todo, tá bem? E agora, o último da noite, que também é uma interpretação gráfica, e é um problema bem interessante. Com base exclusivamente nos dados apresentados no gráfico, quanto à cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês de 2015. Então, é sempre referente ao último dia do mês de 2015. Assinale a alternativa correta. Então, meu gráfico está aqui. Repara que a gente tem altas e baixas, certo? E que durante esse processo ele acaba se alavancando, mas não tem um maior valor aqui ao final. Então, na letra A, ele fala, em dezembro de 2014, a cotação do dólar foi menor do que 2,689. Eu não sei, porque ele começa em 2015, ele não está falando isso? Então, eu não sei quanto foi em 2014. Eu não sei que valor foi esse, se foi maior ou se foi menor. O maior valor para a cotação do dólar comercial foi verificado em 28 de setembro, tá? Então, eu tenho que vir aqui em 28 de setembro e ver qual foi, né, esse valor para ver se realmente foi o maior valor. Beleza. Letra C. A função que representa o valor da cotação do dólar comercial em relação ao tempo é crescente no intervalo apresentado no gráfico. Repara que nós temos altos e baixos. A diferença entre os valores da cotação do dólar de maio e de março foi menor que 1 centavo do real. E em 15 de agosto, o valor da moeda foi menor que 3,629. Repara que os valores aqui são sempre do último dia e não do dia 15. Então, o que a gente pode perceber é que a letra A está incorreta, como a gente tinha falado lá. Por que ela está incorreta? Porque ele diz que foi menor do que 2,689 em 2014, e a gente não tem os dados de 2014. Não tem.
O maior valor para a cotação foi verificado em 28 de setembro. Não, a gente tem um valor aqui, ó, maior do que o dia 28 de setembro. A função que representa o valor da cotação do dólar é crescente. Repara que a gente tem altos e baixos, né? E isso ele coloca isso aqui. Então, a gente tem um sentido geral crescente, mas a gente tem meses decrescentes aqui. E a letra E, ela está incorreta, por quê? Em 15 de agosto, que eu falei para vocês, a gente não tem o valor. Ele só dá o valor de quê? Do último dia útil de cada mês de 2015, certo? Então, a resposta correta é a letra D. A diferença entre os valores de cotação do dólar comercial de maio e de março, né, fazendo a diferença aqui de maio e de março, é menor que 1 centavo de real. Então, repara que muitas vezes, tá, parece que é uma questão super difícil, basta a gente olhar, tá, e analisar o gráfico e os valores que ele está te dando, certo? Bom, eu vou parar de compartilhar. Maravilha. Eu vou parar a gravação, mas depois a gente continua aqui, tá? Só para a gente fazer, ver se todos que estão aqui estão com os nomes corretos, tá? Mas eu vou parar a gravação aqui para a gente poder conversar um pouquinho, tá bom? Pronto.